Então, meus amigos, então mais uma tarde aqui trazendo da parte de Deus uma palavra, e essa palavra poderá transformar a sua vida. Uma palavra que há 2000 anos atrás ela foi anunciada por João Batista, quando ele pregava lá no Jordão, batizando as pessoas e convidando ao arrependimento e à regeneração. Não há outro caminho pela qual você possa ser absolvido dos seus pecados. Não há outro caminho que você possa, vamos dizer, ser beneficiado pelo amor de Deus por meio de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Logo, o propósito do Evangelho é reverter a situação pecaminosa do elemento da sociedade, do ser humano e da família. Como reverter? É absolver o homem da morte eterna, é absolver o homem da condenação eterna. Logo, a Bíblia diz no capítulo 21 que ele tem o livro das obras, ele tem o livro da vida. Há dois livros que mais se destacam entre todos que é apresentado pelo escritor, mas esses dois é o que mais se destaca, é o livro das obras e o livro da vida. O livro das obras é aquele que você vai ser julgado por ele, pelas suas ações, pelo que você fez aqui, ou de bom ou de ruim, para galardão, para sofrimento eterno, para um lugar onde você irá sofrer mais do que outro, pelos seus pecados acumulados, pela sua ignorância, pela sua intolerância, pela sua rejeição, por você ter um coração perverso, por você ter um coração mau, por você ter um coração materialista, por você ter um coração ateu, por você amar as coisas desse mundo, por você priorizar a riqueza, priorizar a imoralidade e a depravação, priorizar o aborto, priorizar a violência, priorizar a idolatria. São tais coisas que poderá levar o homem a sofrer de grau mais superior e elevado do que outro, porque há pessoas que só foram atingidos pelo pecado de Adão, mas ele não matou, ele não roubou, ele não adulterou, ele não teve numa prática de mentira, ele não enganou ninguém, ele não enganou a sua companheira, ele não é perverso, não é mau, não é ateu, não é materialista, mas ele não deixou de ser um pecador. Para esse tal, ele será levado para o inferno, mas esse lugar para onde ele for levado não vai deixar de ser escuro, não vai deixar de ter ranger, de ter choro e grito, mas é um lugar inferior do que aquele que permaneceu na prática do adultério, que permaneceu na prática de derramar sangue, que permaneceu na prática de fazer apologia ao aborto, à ideologia de gênero, aquele que procuraram mudar de órgão, aquele que nasceu homem, aquele que tirou o seu pênis e no lugar do pênis colocou a vagina, aquela que no lugar da vagina colocou o pênis. O diabo, a Bíblia diz que de um dos atributos dele é o pai da mentira, é mentiroso, é enganador, é assassino, é acusador. E ele tem enganado as gerações, ele tem enganado o ser humano. O ser humano pensa que ele pode mudar de sexo, mas a lei natural de Deus não, de forma alguma, poderá ser mudado pelo homem. O homem pode mudar de órgão, o homem pode mudar de pênis para a vagina, de a vagina para o pênis, mas ele não pode mudar de sexo. A mulher pensa que pode mudar de sexo, mas ela não muda, ela muda de órgão. Ela pode tirar a vagina e colocar um pênis, mas ela não vai deixar de menstruar, ela não vai deixar de ter. Eu quero dizer nessa tarde, a mesma coisa do homem. O homem pode mudar de órgão, mas ele não pode mudar de sexo, porque a Bíblia diz que Deus, ele não dá a sua glória a nenhum homem. O que Deus criou, e disse Deus lá no jardim do Éden: façamos o homem a nossa imagem, segundo a
nossa semelhança. Portanto, meu caro amigo, o dia é mau, os dias estão passando rapidamente, e o homem cada dia mais, ao crescer da tecnologia, da ciência, o avanço, com ela, a iniquidade, também ela vai crescendo. A falta de amor, a falta de disciplina, o prazer de derramar sangue, o prazer de matar, o prazer de esquartejar, o prazer de arrancar a cabeça, o prazer de vazar os olhos. Isso aí não começou, não vem de agora não. Isso aí vem dos tempos remotos, vem do tempo do rei da Síria, que quando ele pelejava contra outro rei, ele tinha um prazer de vazar os olhos do rei quando ele pelejava e vencia a guerra. Ele tinha o prazer de arrancar a sua cabeça e colocar a cabeça daquele rei que ele vencer a guerra e fazer uma pirâmide com ele. E Deus agora lá de cima estava vendo a sua maldade, perversidade, e Deus agora envia um profeta Jonas lá. E a proposta de Deus foi esse, que se ele não mudasse, não tomasse, não totalmente mudasse de atitude para com o próximo e deixasse aqueles horrores cometidos pela sua violência, cometidos pelo seu coração perverso e mau, Deus destruiria aquela cidade. A questão aí de Deus não destruir aquela cidade seria que ele não se arrependesse, se ele acreditasse que ele estava errado, se ele acreditasse que Deus fala sério e Deus tem compromisso com quem diz, ele mudaria a situação dele naquela cidade. Pois só o que deu, ele se arrependeu, ele proclamou um jejum, até os animais se vestiram de saco e passaram 3 dias sem se alimentar. E Deus viu agora a humilhação daquele rei com aquela cidade, e Deus voltou e disse a Jonas: vai e diz ao rei que eu não vou mais destruir aquela cidade, porque o que Deus espera, o que Deus quer do homem é que o homem se arrependa, é que o homem mude de atitude, é que o homem passe pelo novo nascimento, é que o homem passe pela regeneração. Há uma necessidade extrema de o homem passar pela regeneração. Há uma necessidade extrema de o homem passar pelo novo nascimento. Sem a regeneração, sem um novo nascimento, sem a sua fé, como está escrito em Romanos no capítulo 5. A fé é que justifica o homem. A fé, ela pega o homem jogada lá no pecado, na sarjeta, lá no mundo, e transforma ele, liberta ele, dá um novo nome a ele e conduz ele para a eternidade com Deus, livre do sofrimento. Porque aqui você tem uma cerveja, aqui você tem uma maconha, aqui você tem um bom uísque, um bom vinho, aqui você tem uma rede, aqui você tem uma boa cama, um hospital, aqui você tem uma boa praia, aqui você tem um bom carro, uma boa mansão, um bom enlace. Mas lá no inferno não haverá nada disso, ao contrário. A Bíblia diz que lá não haverá oxigênio, a Bíblia diz que lá não haverá dia, não haverá tarde, só haverá escuridão. Ouro e ranger de dente, mas Jesus Cristo ele veio com o objetivo de transformar o homem, com o objetivo de dar ao homem a oportunidade para ele se arrepender, para ele crer que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Aceita Cristo nessa tarde. Sem Cristo, jamais você será absolvido do trono branco, absolvido do lago de fogo, absolvido da segunda morte. Aceita Jesus, em nome de Jesus.